Olá, pessoal! O passo a passo de hoje é dessa linda mochila em fio de malha. Todo o material que eu utilizei vai estar na descrição do nosso vídeo. Vamos à nossa aula? Vamos começar nossa mochila com o nozinho inicial. Eu faço um Ezinho e passo aqui, ó, a parte que vai para o novelo por trás e pesco assim, ó, com os dois dedos para dentro desse Ezinho. Eu não vou apertar muito esse Ezinho, esse nozinho, porque ele vai ser a nossa primeira correntinha, tá? Ele vai ser referente à nossa primeira correntinha. Eu tenho que fazer 9 correntinhas no total. Já fiz a primeira, que é o nozinho. Então, vamos lá. 2, lá se puxa 3, lá se puxa 4, lá se puxa 5, lá se puxa 6, lá se puxa 7, laça e puxa 8, laça e puxa 9. Fiz aqui as minhas 9 correntinhas. Quando a gente faz uma correntinha, ele cria um Vzinho aqui na frente, ó. Esse Vzinho aqui. Deixa eu pegar aqui a outra agulha. Ele cria esse V aqui, ó. Tá? Vamos trabalhar, geralmente quando a gente trabalha com um ponto, a gente trabalha pegando aqui, tá? No meio da correntinha, introduzindo a agulha assim. Só que vamos trabalhar na parte de trás da correntinha. Essa é a parte da frente, onde você visualiza o Vzinho. Quando você vira a correntinha, quando você vira, você vê essa alcinha aqui atrás, ó, sozinha. É nessas alcinhas que vamos trabalhar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, a minha agulha, vou regular aqui o fio e vou contar a partir da agulha 2 correntinhas. 1, 2. Na segunda correntinha, eu vou virar ela, ó, tá visível a laçadinha aqui sozinha. É nela que eu vou começar a trabalhar o meu primeiro ponto baixo. Introduzir a minha agulha, por cima do fio que vai para o novelo, eu puxo. Eu pesquei a minha agulha, o meu fio, certo? Fiquei com 2 alcinhas na minha agulha. Por cima do fio, novamente, eu vou laçar esse meu fio que está vindo do novelo e vou passar por dentro dessas 2 alcinhas que estão na minha agulha. Assim, fiz o meu primeiro ponto baixo. Vamos fazer novamente. Na parte de trás, ó, nessa alcinha aqui sozinha, eu vou introduzir a minha agulha por cima do fio que está indo para o novelo, ó, esse aqui, eu puxo o meu fio. Puxei, fiquei com 2 alcinhas na minha agulha. Laço o meu fio e tiro essas 2 alcinhas que estão na minha agulha. Novamente, ó, introduzo a minha agulha, puxo o meu fio. Puxei o meu fio, eu laço e tiro as 2 alcinhas. Novamente, ó, introduz a agulha, puxo o fio. Puxei o fio, laço e tiro as 2 alcinhas. Aí forma esse ponto que se chama ponto baixo, tá? Eu vou trabalhar nas correntinhas um ponto baixo. Ó, em cada correntinha eu tô trabalhando um ponto baixo. Aqui eu trabalhei em todas as correntinhas que eu fiz. Tá me restando o nozinho. O nozinho eu contei como uma correntinha.
Então, o nozinho eu não vou trabalhar aqui, ó, na alcinha de trás, porque vai ficar muito difícil. Nele eu vou trabalhar aqui na frente mesmo, tá? Vou colocar dentro desse nozinho 5 pontos baixos. Então, vamos lá, ó. Já puxei um, fiquei com 2 alcinhas na minha agulha. Laço e tiro. Novamente aqui, ó, dentro do nozinho, eu introduzo a minha agulha, puxo meu fio. Laço e tiro, segundo ponto baixo. No mesmo lugar, eu puxo meu fio, laço e tiro, terceiro ponto baixo. No mesmo lugar, eu puxo meu fio, laço e tiro, quarto ponto baixo. No mesmo lugar, eu introduzo, puxo, laço e tiro. Eu fiz 5 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ângela, mas vai ficar aqui esse vão aberto? Não vai ficar feio? Não vai ficar esse vão aberto. O que que você vai fazer? Você vai esticar esse fio que está na sua agulha para você não perder ele. Vai segurar dessa forma, aqui, ó, que eu tô segurando. E vai puxar esse fiozinho aqui, tá? Que é o do nó. Vai puxar mesmo, sem medo de ser feliz, ó. Puxei até fechar. Olha como ficou fechadinho. Fiz isso, vou posicionar aqui o meu crochê na mão novamente, regulando aqui esse ponto e colocando a minha agulha. Ó, regulei o ponto. Esse fiozinho aqui, ó, que é o do nozinho, eu vou deixar ele sempre retinho aqui para ir arrematando ele conforme eu for tecendo os meus pontos baixos, tá? Então, eu vou posicionar aqui na minha mão e agora vamos tecer aqui, ó, ponto sobre ponto, até chegar aqui no final. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, embaixo dessas 2 alcinhas. Quando a gente fez na parte de trás da correntinha, foi criado essas 2 alcinhas aqui, ó. Então, eu vou introduzir a minha agulha de crochê aqui, pegando essas 2 alcinhas aqui, tá bom? Assim, ó. Introduzo a minha agulha, puxo o meu fio. Puxei o meu fio, eu dou uma alongada nele, o fio do nozinho tá aqui reto, eu laço e tiro. Venho aqui no próximo ponto de base, introduzo a minha agulha. Por cima da minha agulha que tem que estar esse fiozinho aqui que eu tô arrematando, tá? Ó, ela fica assim, ó, por cima da agulha. E o fio que vai pro novelo fica por baixo da minha agulha quando eu pesco ele, tá? Ó, puxo meu fio, dou uma alongadinha, puxo e tiro as 2 alcinhas da agulha. Novamente, ó, introduzo aqui no ponto de base. O ponto de base é o ponto trabalhado já, o ponto feito, tá? Pesco o meu fio. Pesquei o meu fio, fiquei com 2 alcinhas na minha agulha. Laço e tiro. Vou trabalhar assim, ó, um ponto para cada ponto de base. Esse fio escorrega um pouquinho? Escorrega, mas a gente consegue. Ó, tô aqui no meu último ponto de base. Fiz o meu último ponto de base, estico o fio e vou arrematar, vou cortar esse fiozinho aqui, ó, que tá aqui por dentro. Vou cortar ele antes de dar continuidade no nosso crochê. Regulei o fio que tá aqui na minha agulha. Aqui, lembrem que eu trabalhei 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Desse lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa, sendo que eu já tenho 2 pontos trabalhados, que é o primeiro que eu fiz e esse agora. Então, eu tenho que fazer aqui no mesmo ponto, ó, aqui,
mais 3 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Fiz os 3 pontos, eu estico meu fio, porque eu finalizei a minha primeira carreira. E agora eu vou fazer o fechamento invisível. Eu venho aqui, ó, que é o meu primeiro ponto de base. Eu venho no segundo ponto com a agulha de trás para frente, assim, ó. E vou trazer esse fiozinho aqui que eu alonguei para perto da minha agulha, assim. Vou levar esse fio lá para trás, dessa maneira. Levei esse fio lá para trás. Feito isso, agora eu vou iniciar a minha próxima carreira. Vou introduzir o meu fio aqui, ó, pegando essa partezinha aqui, ó, de baixo do ponto que eu tinha já trabalhado, mais essa alcinha aqui que vai para o novelo. Tá vendo, ó? Eu introduzi aqui, ó, embaixo de tudo. Vou introduzir na alcinha que tá aqui no meu dedo, assim. Vou regular essa alcinha puxando o fio que está indo para o novelo. Feito isso, eu vou laçar esse fio que está indo para o novelo e vou trazer ele para frente. Assim. Eu trouxe ele para frente, eu faço uma correntinha. Essa correntinha, ela vai já ser referente ao meu próximo ponto, o meu primeiro ponto de base da segunda carreira, tá? A minha segunda carreira, ela começa com um aumento. Eu fiz a minha primeira carreira, deixa eu só regular esse ponto para ele não ficar muito frouxo, para não ficar feio. A minha segunda carreira, ela começa com um aumento. Então, eu venho aqui no mesmo buraquinho onde está subindo essa laçada, no mesmo ponto, introduzo a minha agulha. Puxo o meu fio. Puxei o meu fio, dou uma alongada nele e finalizo o meu ponto. Esse aqui é o meu primeiro, é o meu aumento, tá? Referente aos aumentos que eu vou fazer do lado de cá. Já já vocês vão entender. Comecei com aumento. Agora eu venho aqui, ó, no próximo ponto de base, nesse vão aqui grande, introduzo a minha agulha, puxo, laço e tiro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Agora, eu vou trabalhar nessa borda aqui, nesse contorno. Esse aqui é o meu primeiro ponto da virada, onde está todo mundo trabalhado. São os 5 que eu trabalhei no mesmo ponto de base. Esse é o primeiro dos 5. Nele, eu vou colocar um aumento. O que é um aumento? São 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, vamos lá, ó. Introduzo a minha agulha, puxo o meu fio, laço e tiro. Fiz um ponto baixo. No mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo, eu vou introduzir a minha agulha de novo, puxo o meu fio, laço e tiro. Fiz um aumento. Tem 2 pontos no mesmo ponto. Eu vou fazer 5 aumentos, tá? São 5 aumentos, cada um no seu ponto de base, 5 aumentos. Então, eu venho no próximo ponto de base e faço outro aumento.
1 e no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, outro aumento. 1 no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, outro aumento. 1 e no mesmo lugar. Peraí, deixa eu regular o meu ponto. No mesmo lugar, 2. Ângela, esqueci quantos aumentos eu fiz. Ó, aqui, ó. Um aumento, 2, 3, 4. Então, eu tenho que fazer mais um aumento. 1 e no mesmo lugar, 2. Trabalhei 5 aumentos nessa lateral. Aqui, nessa outra lateral, já tenho um aumento. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar aqui, ó, no primeiro ponto da virada, tá? Então, vamos lá. E aqui, ó, é o próximo ponto. São os 4 pontos restantes onde eu tenho que botar aumento. O próximo ponto já é o primeiro ponto da virada. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, cada um no seu ponto de base. Próximo ponto é um aumento. 1 e 2. Próximo ponto, outro aumento. 1 e 2. Próximo ponto, outro aumento. 1 e 2. Último ponto, último aumento. 1 e 2. Fiz aqui 4 aumentos, mais um do início, 5. Agora, vamos fechar a segunda carreira. Alongo o meu fio, introduzo a minha agulha aqui, ó, no primeira correntinha, aqui em cima, ó. De trás para frente, levo essa laçadinha para a agulha e puxo lá para trás. Puxei lá para trás, eu venho aqui, ó, na própria laçadinha que eu tô levando lá para trás, eu encaixo a minha agulha e encaixo na laçadinha que tá lá atrás. Puxo o meu fio para regular esse pontinho aqui, tá? Regulei o pontinho, tá bem apertadinho, bem bonitinho. Eu laço meu fio e trago aqui para frente. Dou uma alongadinha, pouca, nesse meu fio e faço uma correntinha. Ela vai ser já o primeiro ponto da minha terceira carreirinha. Agora, vamos trabalhar a nossa terceira carreirinha. Eu já fiz aqui, ó, o primeiro ponto, que é a subida da próxima carreira. Esse aqui, essa correntinha é referente ao primeiro ponto. Essa carreira começa também com aumento. Então, eu já fiz um ponto no mesmo ponto de base, no mesmo lugar, eu vou fazer o meu segundo ponto baixo do aumento. Fiz o aumento, agora eu venho aqui, ó, no próximo ponto de base e começo a contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Contei 7 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Próximo ponto, eu trabalho um aumento. 1, no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho.
Próximo ponto de base, o meu segundo aumento. 1, no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, o meu terceiro aumento. 1, no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, o meu quarto aumento. 1, no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, o meu quinto aumento. 1, e no mesmo lugar, 2. Fiz aqui a minha voltinha. Agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Trabalhei 7 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Próximo ponto, um aumento. 1, no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, o meu segundo aumento. 1, no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, o meu terceiro aumento. 1, no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, o meu quarto aumento. 1, no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Finalizei aqui a minha carreira. O meu quinto aumento é esse aqui do início, tá? Estico o meu fio. Eu fiquei com 5 aumentos do lado de cá, 5 aumentos do lado de cá. Esticado o meu fio, eu venho aqui, ó, fazer o meu fechamento invisível, como a gente tem feito, ó. Introduzo a minha agulha pegando as duas alcinhas, levo o fio daqui para cá, puxo ele lá para trás, assim. E agora eu vou subir a próxima carreirinha. Então, eu introduzo aqui, ó, nessa laçadinha, passo por dentro da laçadinha que está no meu dedo lá atrás e regulo essa laçadinha aqui na agulha. Regulei a laçadinha na agulha, eu vou puxar o fio que vai para o novelo, passando por dentro dela, tá? Aqui para frente, assim. Dou uma regulada aqui na frente e faço uma correntinha para iniciar a nossa próxima carreirinha, nossa quarta carreirinha. Vamos iniciar nossa quarta carreira. Aqui eu já fiz o primeiro ponto, que quando eu faço o fechamento, eu já inicio o primeiro ponto da próxima carreira. Essa carreirinha também começa com um aumento, então eu já tenho o primeiro ponto feito. No mesmo lugar, eu vou fazer o meu segundo ponto. Ui, escorregou. Peraí. No mesmo lugar, eu faço o meu segundo ponto do aumento. Pronto. Comecei com aumento. Agora eu vou tecer ponto sobre ponto. Vamos lá. Trabalhei 8 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Próximo ponto, agora é um aumento. 1, no mesmo lugar, 2.
Próximo ponto, um ponto sozinho. Próximo ponto, outro ponto sozinho. Próximo ponto, o meu segundo aumento. No mesmo lugar, 2. Próximo ponto, um ponto sozinho. Próximo ponto, outro ponto sozinho. Próximo ponto de base, o meu terceiro aumento. No mesmo lugar, 2. Próximo ponto, um ponto sozinho. Próximo ponto, outro ponto sozinho. Próximo ponto, o meu quarto aumento. No mesmo lugar, 2. Próximo ponto, um ponto sozinho. Próximo ponto, outro ponto sozinho. Próximo ponto de base, o meu quinto aumento. E no mesmo lugar, 2. Fiz essa lateral aqui com 5 aumentos. Agora vamos tecer 8 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Fiz 8 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Próximo ponto é o meu primeiro aumento. No mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, segundo ponto sozinho. Próximo ponto de base, o meu segundo aumento. No mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, outro ponto sozinho. Próximo ponto de base, o meu terceiro aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, outro ponto sozinho. Próximo ponto de base é o meu quarto aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, outro ponto sozinho, finalizando essa minha quarta carreirinha. Estico o meu fio. Estiquei o meu fio, vamos fazer o fechamento invisível. Introduzo a minha agulha aqui, ó, pegando essa alcinha aqui que eu alonguei e jogando para dentro da minha agulha. Levo lá para trás. Levei lá para trás. Essa carreira é a última carreira da nossa base, tá? Antes de dar continuidade ao fechamento, eu tenho que explicar isso. Essa é a última carreira da nossa base. A nossa base tá pronta e agora vamos subir o corpo da nossa mochila. Para subir o corpo da nossa mochila, vamos trabalhar agora pontos baixos em blow. O que seria pontos baixos em blow? Quando a gente vai fazer o ponto baixo, geralmente a gente pega essas duas alcinhas, a gente introduz a agulha assim, pegando essas duas alcinhas aqui. Em blow, vamos introduzir aqui em cima, no meio, pegando só a alcinha de trás, assim, tá? Por que eu estou explicando isso antes de fechar a nossa peça? Porque a gente já vai ter que fechar e quando a gente fecha, a gente já sobe a próxima carreira, certo? E para subir a próxima carreira, geralmente a gente introduz aqui, né? A agulha aqui embaixo. Só que a próxima carreira é em blow.
Se eu for colocar aqui embaixo, esse primeiro ponto não vai ter o relevo da alcinha da frente que os outros pontos vão ter. Então, para ficar invisível totalmente quando é trabalhado em blow, o que eu faço? Essa alcinha aqui, ó, que a gente jogou lá para trás, ela também tem duas alcinhas, ó, como se fosse uma correntinha dessa aqui. Ela tem duas alcinhas. Só que, como eu puxo, ó, fica bem apertadinho, a gente só visualiza como se fosse uma, mas ela tem duas, ó. Se você puxar assim, ó, ela tem duas. Eu vou introduzir nessa aqui que eu puxei, tá? Assim. Para essa alcinha aqui, ó, ficar em relevo, tá bom? Então, eu introduzo a minha agulha aqui, no meio e na laçadinha que tá no meu dedo aqui atrás. Regulo esse meu ponto para esse aqui, que eu lacei atrás, ficar apertadinho, assim. Regulo tudo. Agora eu vou laçar o fio que está indo para o novelo, vou passar por dentro dessa laçadinha que estava atrás, que eu levei lá para trás, e por dentro dessa alcinha aqui, puxando para frente. Quando a gente faz isso, a gente já sobe o próximo ponto. Então, ó, criou o relevo, tá vendo? Faço uma correntinha. Essa aqui já é o primeiro ponto da minha próxima carreira, do corpo da minha mochila. Ela vai ser referente à primeira carreira do corpo da mochila, porque a base é só até essa alcinha aqui que vai ficar em relevo. Dessa alcinha para cima já é o corpo da nossa mochila. Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto de base, pegando somente a alcinha de trás do ponto e trabalho o meu ponto baixo. Próximo ponto de base, pegando somente a alcinha de trás do ponto e trabalho meu outro ponto baixo. Assim, ó, eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base em blow, tá? Por toda a minha carreira. Ó, eu não vou fazer aumentos nessa carreira. Eu vou trabalhar somente um ponto baixo para cada ponto de base em blow, pegando somente a alcinha de trás do ponto. A alcinha da frente vai ficar em relevo. Estamos pegando essa alcinha de trás do ponto para dar início à subida do corpo da nossa mochila, tá bom? Então, eu vou contornar aqui toda a minha carreira e na hora que for fazer o fechamento, eu volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Contornei aqui, ó, toda a minha volta e ficou em relevo, ó, toda ela. No total aqui, são 52 pontos, contando com esse aqui, porque esse aqui é o nosso primeiro, tá? Então, deu 52 pontos no total. Agora, vamos fazer o nosso fechamento. Nossa próxima carreira, vamos trabalhar o crochê normal. Então, vamos introduzir normalmente aqui na frente e na laçada que está indo lá para trás. Vamos regular esse ponto, puxar o fio e fazer uma correntinha referente ao primeiro ponto da próxima carreira, tá? Agora, vamos trabalhar ponto sobre ponto também, sem aumentos. Só que vamos pegar as duas alcinhas, aqui, ó, normal, tá? Vamos tecer os 52 pontos baixos e trabalhar os fechamentos invisíveis, tá? Vamos trabalhar sempre agora ponto sobre ponto. Tá bom? Vamos trabalhar dessa maneira por 14 carreiras.
contando com essa aqui no início, ó. Essa é a primeira carreira, depois do relevo, essa é a primeira carreira do corpo. Então, aqui eu já estou na segunda carreira do corpo. São 14 carreiras do corpo, tá? Contando com essa aqui, 1, 2. Ó, o fechamento aqui ficou maravilhoso, ó. Não dá para saber aonde é o fechamento invisível. Então, vamos lá. Vou trabalhar aqui as minhas carreiras, as minhas próximas carreiras, até completar a carreira de número 14, trabalhando ponto sobre ponto. E quando eu finalizar a minha carreira, eu volto para a gente dar continuidade à nossa mochila. Terminei as 14 carreiras, ó. Agora vamos fazer aqui, ó, o último fechamento, tá? Eu não cortei o fio, só alonguei. Só que esse último fechamento, eu vou cortar o fio, tá? Não precisei cortar um fio muito longo. Vou puxar a laçada, ó. Vou colocar esse pedaço do meu fio na agulha de tapeceiro e vou fazer assim, ó. Com o meu fio passado na agulha de tapeceiro, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto, vou introduzir a agulha assim, ó, de frente para trás. Ajusto o meu ponto. Jogo o meu fio para frente. E venho aqui, ó, no ponto que está subindo o fio, no meio, aqui em cima, e levo lá para trás. Aí agora é só ajustar o ponto para ficar do tamanho dos outros. E ficar assim, ó. Esse fio eu arremato aqui dentro da bolsa, tá bom? Eu caminho por algumas laçadas. Por dentro da bolsa. E eu gosto sempre de dar um nozinho aqui na parte de dentro, só para não correr o risco desse fio, porque ele é muito escorregadio, dele deslizar e acabar desmanchando a peça, tá? Então, eu dou um nozinho, caminho mais um pouquinho e já posso cortar esse meu fio. Pronto. Arrematei, ó. Tá bonitinho. E ficou assim, a nossa base, o corpo da nossa bolsa. Olha, a altura da nossa bolsa ficou com 16 centímetros. A largura da nossa bolsa ficou com 28 centímetros. A nossa mochilinha. A altura da mochilinha ficou com 16, a largura 28. O fundo, aqui, ó, a largura do fundo ficou com 11 centímetros por 23, tá? 11 centímetros por 23. A nossa mochila, vamos fazer assim, ó. Vamos dobrar no meio e dobrar aqui uma lateral e dobrar a outra lateral. Ela vai ficar assim, ó, tá? Agora, vamos fazer aqui, ó,
a parte de cima da mochila, tá? Que é onde fica, vamos dizer, uma tampinha aqui da mochila, o fechamento da mochila, tá bom? Vamos crochetar essa parte agora. Agora, vamos fazer a parte de cima da nossa mochila. Eu começo com um nozinho inicial. Então, eu faço um Ezinho, assim, e levo lá para trás e puxo. Fiz um nozinho. Esse nozinho aqui eu não vou usar como correntinha para ele ficar bem apertadinho, tá? Regulo aqui na minha agulha. E agora vamos subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabalhei aqui 7 correntinhas. Vou contar a partir da agulha a minha segunda correntinha. 1, 2. Na segunda correntinha, pegando a alcinha sozinha aqui de trás, como fizemos a base da nossa mochila, eu vou introduzir a minha agulha na parte de trás da correntinha e trabalho o meu primeiro ponto baixo. Venho na minha próxima correntinha de base e trabalho o meu segundo ponto baixo. Próxima correntinha de base, o meu terceiro ponto baixo. Próxima correntinha de base, o meu quarto ponto baixo. Próxima correntinha de base, o meu quinto ponto baixo. E aqui, a minha correntinha perto do nó, eu vou trabalhar 1, no mesmo lugar, 2 pontos baixos. Trabalhei 2 pontos baixos, eu vou fazer uma correntinha. Nessa correntinha, eu vou colocar um marcador de carreira, tá? Para você que está iniciando, é bom colocar esse marcador de carreira. Venho aqui na mesma correntinha de base, e trabalho mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Então, eu fiquei com a curvinha. 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos. Agora eu vou trabalhar do outro lado da correntinha, tá? Já arrematando esse fiozinho aqui. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Finalizei a minha primeira carreira. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Esse fiozinho aqui depois a gente arremata, tá? Virei o meu trabalho, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto de base e faço um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos, é 2, é o segundo. No próximo, o meu terceiro ponto baixo. Próximo ponto de base, o meu quarto ponto baixo. Próximo ponto de base, o meu quinto ponto baixo. Próximo ponto de base, o meu sexto ponto baixo. Próximo ponto de base, o meu sétimo ponto baixo. Reparem que vai aumentar sempre um ponto, tá?
Porque dentro da correntinha a gente vai colocar um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Então aqui, ó, a cada carreira na lateral vai aumentar um ponto. Agora, ó, eu tiro o marcador de dentro da correntinha e nela eu vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Na correntinha, eu vou colocar o marcador de carreira. Só para não ficar na dúvida de aonde está a correntinha, tá? Vou trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto de base do outro lado. São 7 pontos o total, porque aumentou um ponto. Então, vamos lá. Finalizei a minha segunda carreira. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Venho aqui no primeiro ponto baixo de base e trabalho o meu primeiro ponto baixo. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto até um ponto antes da minha correntinha, tá? No total aqui são 8 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei aqui na minha correntinha. Dentro dela, eu vou trabalhar escorregou. Dentro dela, eu vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui na correntinha. E volto tecendo ponto sobre ponto. São 8 pontos o total. Trabalhei aqui e finalizei a minha terceira carreirinha. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, vou trabalhar no mesmo esquema, tecendo ponto sobre ponto até chegar na correntinha. São 9 pontos o total. Cheguei na correntinha, retiro o marcador e dentro da correntinha eu trabalho ponto baixo, correntinha e ponto baixo. Coloco o marcador na minha correntinha. E agora eu vou tecer novamente aqui do outro lado, ponto sobre ponto, 9 pontos. Finalizei a minha carreira. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, agora eu vou tecer novamente ponto sobre ponto, são 10 pontos. Quando chegar aqui nesse pontinho, eu volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Cheguei aqui na correntinha, retiro o marcador e trabalho dentro dela um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Coloco o marcador na minha correntinha.
e volto tecendo ponto sobre ponto. São 10 pontos. Finalizei a minha carreira. Vou dar uma alongadinha nesse meu fio e vou cortar esse fiozinho aqui, ó, tá? Cortei o fio, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Agora, vamos novamente tecer ponto sobre ponto até a chegada da correntinha, tá? Do marcador. Cheguei no meu marcador. Dentro da correntinha, trabalho o meu ponto baixo, uma correntinha e ponto baixo. Vou colocar aqui o marcador na correntinha e vou trabalhar ponto sobre ponto do outro lado. Finalizei a minha carreira, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, vou tecer agora ponto sobre ponto. Fiz 12 pontos baixos, retiro o meu marcador. Dentro da nossa correntinha, eu trabalho no mesmo lugar, 2 e no mesmo lugar, 3 pontos baixos. Agora, dentro da correntinha, eu trabalhei 3 pontos baixos e vou voltar tecendo ponto sobre ponto. O marcador não vamos precisar mais. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, agora eu vou tecer por toda a volta aqui. Vou subir e vou descer, tecendo ponto sobre ponto. Ficou assim. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, na barra, pontos baixos, tá? Eu vou fazer um ponto baixo para cada carreira. Vamos lá. Aqui, ó,
no mesmo lugar que a gente fez o último ponto baixo, eu vou colocar mais um ponto baixo para fazer a virada, tá? Venho aqui, ó, no ponto do lado e trabalho o meu segundo ponto baixo. Na carreira do lado, o meu terceiro ponto baixo. Essa parte aqui é a parte que vai ficar costurada na mochila, tá? Ó, na parte de baixo eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e o último aqui que vai ser do arremate, 16. Só que eu não vou trabalhar esse último ponto. O que eu vou fazer? Eu vou esticar o meu fio. Eu vou deixar fio bastante para eu fazer a costura na mochila, tá? Puxo essa laçada todinha. Coloco o meu fio em uma agulha de tapeceiro. E vou fazer aquele fechamento aqui, ó, invisível. Tá assim. Eu pego a minha agulha de tapeceiro, eu venho aqui no meu primeiro ponto, introduzo da frente para trás, assim. E puxo o meu fio todinho. Trago o meu fio aqui para frente. E aqui no último ponto trabalhado, eu vou introduzir a minha agulha lá para baixo, lá para trás, e puxo o meu fio todo. Assim, que aí fica o acabamento aqui bonitinho, igual tá do lado de cá, tá? Eu vou aqui na parte de trás dar um nozinho nesse fio, só para ele não afrouxar aqui na frente, porque esse mesmo fio vamos trabalhar na costura na mochila, tá bom? Eu dou um nozinho só para não esse ponto não ficar muito frouxo, não soltar. Dou aqui uma ajeitada no ponto para ele ficar do tamanho dos outros. E agora vamos costurar essa base na mochila. Para colocar a parte de cima da nossa mochila costurada na nossa mochila, vamos precisar fazer marcações, tá? Então aqui eu peguei aqui um marcadorzinho de carreira para auxiliar nas marcações. Na nossa base aqui, triangular, de uma quina a outra, temos 16 pontos. Ó, aonde a gente fez aqui o aumento e o último ponto, que foi aquele arremate, temos 16 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, de um marcador a outro, temos 16. O fio tá aqui embaixo, tá? Um fio bem grande, porque vamos fechar com pontos baixíssimos, tá? Vamos fazer a união com pontos baixíssimos. Feito essa marcação aqui, vamos reservar, pegar a nossa mochila. Para descobrir o meio da nossa mochila, para poder a tampa ficar bem centralizada, vamos amassar ela assim, tá? O total
aqui de pontos são 52 pontos. Eu dobrei ela no meio e contei aqui quantos pontos tem de cada lado. Então, ó, aqui esse ponto aqui, ó, é referente à parte da frente. Vou colocar aqui a agulha só para a gente ter uma ideia de onde começa o ponto. Tem 2 pontos aqui, ó, nessa lateral, quando eu dobrei no meio, e 2 pontos aqui nessa outra lateral, quando eu dobrei. Dobrei ao meio certinho, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, na parte da frente da bolsa tem 26. E na parte de trás também tem 26. E ela está dobrada, ó, certinho ao meio. Tem 26 pontos para cada lado. Como eu vou fazer para encaixar 16 pontos da tampa? A nossa mochilinha tem as laterais, porque o fundo dela é bem largo, tá vendo? Então, como eu fiz a divisão? Eu dividi ela ao meio e contei aqui, ó, do primeiro ponto, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto, eu coloquei um marcador de carreira. A mesma coisa eu fiz do lado de cá. Eu contei aqui da ponta 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto coloquei o marcador de carreira. A mesma coisa eu fiz na parte de trás, para ver se estava bem certinho, bem dividido ao meio. Então, de um marcador ao outro, eu consegui 16 pontos, que é a quantidade certinha da tampa da nossa mochila. E cada lateral ficou com 10 pontos. Tem 10 pontos baixos nessa lateral, 10 pontos baixos nessa lateral. Na parte que eu vou costurar a tampa, tem 16 pontos, igualzinho que tem na tampa, tá? Aqui na frente eu só botei só para a gente ver se estava certinho a medida, mas eu não vou utilizar essa marcação aqui da frente, não. A não ser que você queira marcar para na hora que for fechar assim, ó, dobrar certinho. Aí você usa a marcação, ó, porque essa parte aqui tem que estar na frente, tá? Então, se você quiser aproveitar essa marcação, deixa ela aí. Vamos arrematar, prender a tampa no marcador rosa, tá? Como eu vou fazer isso, ó? Eu vou colocar aqui, ó, marcador com marcador. Eu tenho que botar ponto com ponto. Então, o primeiro ponto da bolsa é esse marcador. E o primeiro ponto é esse marcador azul. Da mochila, repetindo, da mochila é o marcador rosa. Eu vou começar com esse ponto. E o da tampa é o azul, tá? O fio vai ficar aqui, ó, na parte de dentro do meu crochê, ó, tá? O que eu vou fazer agora? Deixa esse marcador aqui. Não precisa tirar. Eu vou colocar minha agulha aqui pegando em blow, na base, assim, deixando essa alcinha em relevo, tá? Peguei em blow. Na tampa, eu vou pegar aqui por cima, ó. Essa é a parte de cima, tá? Na tampa, eu vou pegar o ponto de cima para baixo, pegando as duas alcinhas, as duas laçadinhas, tá? Dessa forma. Vou puxar esse meu fio, que tá aqui, ó, para dentro dessas duas alcinhas, subindo. E passo pela laçada que tá aqui na base. Prendi a tampa na base. Agora vamos fazer o fechamento. Venho aqui, ó, no próximo ponto de base, em blow, pego a alcinha de trás.
tá? De cima para baixo. Na tampa, pegando as 2 alcinhas de cima para baixo. Pesco o fio que tá lá atrás, subo e passo por dentro aqui, ó, de todas as alcinhas, até essa que está na agulha. Tiro tudo, assim, tá? Novamente, ó, de cima para baixo, pegando somente a alcinha de trás, no corpo da mochila. Na tampa, no próximo ponto, eu pego as 2 alcinhas, de cima para baixo. Puxo o fio que está lá atrás, subo, passo pela tampa, passo pelo corpo e passo pela laçada que está na agulha, tá? Eu vou fazer esse procedimento nos 16 pontos, até chegar os marcadores, tá? Eu vou introduzir a agulha sempre por cima, no corpo e na tampa. Então, vamos lá, ó, por cima, venho no próximo ponto aqui da tampa, por cima, pesco o fio que está lá atrás e tiro tudo. Aí fica esse acabamento aqui, ó, bem bonito. Eu vou trabalhar desse jeito nos 16 pontos, do marcador ao marcador. Olha, cheguei aqui no marcador rosa, eu vou tirar ele só para não me atrapalhar, tá? Cheguei no marcador rosa, já introduzi a minha agulha. E aqui, ó, eu cheguei no marcador azul, tá? Ele eu não vou tirar não, só para mostrar onde eu tô colocando. Puxei o fio lá de trás. Tirei tudo. Vou tirar aqui o marcador azul. E agora, eu vou arrematar esse fio, tá bom? Para ficar bonitinho. Então, eu puxo ele todo pro meu lado e vou colocar agora na agulha de tapeceiro, tá bom? Coloquei na agulha de tapeceiro, eu vou passar aqui, ó, por debaixo do próximo ponto e por cima aqui da tampa, levando lá para trás. Levo o fio todo. Aí aqui por dentro, eu vou dar um nó, tá bom? Aqui por dentro da tampa, eu vou dar um nó, para ficar bem reforçado. E vou esconder esse fio aqui por dentro. Vou passear com ele até o outro lado, só para fazer, ó, peraí, deixa eu tirar o marcador, para vocês visualizarem melhor. Como o meu fio tá grande, eu vou passear com ele aqui para dentro, só para eu fazer um acabamento aqui de segurança, tá? Com a própria agulha. Então, ó, eu vou passear com ele reto, assim, levando ele lá para o outro lado. Só para dar um ponto de segurança, tá? Ó, cheguei aqui
eu venho aqui no ponto do lado, subo o meu fio, venho aqui também no ponto do lado e desço o meu fio na tampa. Vou subir de novo e descer de novo no mesmo lugar, só para dar esse ponto de segurança, tá? Aí aqui por dentro, eu agora arremato e escondo esse meu fio. Vou dar um nozinho. Já posso cortar esse meu fio. A tampa tá presa. Deixa eu armar aqui. Como vai ficar a mochila. Arrumar ela toda bonitinha. E ficou assim, ó. O fechamento dela, tá? É que aqui a gente ainda vai prender aqui o fiozinho para fechar essa abertura. Mas a tampinha ficou assim, ó. Tá bom? Agora, vamos fazer a parte aqui, ó, da cordinha para o fechamento da nossa mochila, tá bom? Agora, eu vou demonstrar como a gente vai fazer a cordinha para a gente fechar a bolsa, tá? Na parte de dentro. Eu vou demonstrar com fio pequeno para facilitar, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Essa ponta aqui, eu tenho que prender em algo que esteja fixo, firme, que não solte. Aqui eu tô prendendo com a mão mesmo, mas como vamos fazer com uma cordinha grande para poder colocar na bolsa, tem que prender em algum lugar. Eu prendi, por exemplo, na maçaneta da porta, para poder facilitar também a retirada. Não pode estar fixo, eu dei um nó que dê para tirar o nó, entendeu? Que não fique totalmente fixo, a não ser que você tenha ajuda de outra pessoa. Então, eu vou demonstrar aqui como é que eu fiz a cordinha para passar na bolsa. Essa cordinha aqui, ó. A medida que eu utilizei de fio para fazer a cordinha é de 1,5 m, tá? 1,5 m eu utilizei para fazer a cordinha, tá bom? Ó, faz da seguinte forma. Uma ponta tem que ficar fixa, a outra vai ficar esticada e você vai rodar até ficar firme, até não ter como rodar mais, tá? O escapuliu, tem que tomar cuidado para não escapar. Vamos de novo, ó, fixei. Tem que tomar muito cuidado para essa ponta não escapar. Ó, vamos enrolando a cordinha, o fio, até não dar mais para enrolar. Ó, eu estou enrolando bem devagar para não escapar. Que acontece, você viu, né? Acontece de escapar. Então, ó, vai enrolando, enrolando. Quanto mais enroladinho, mais bonito fica o cordão, tá? Ó, enrolei. Enrolei, agora eu vou unir as duas pontas, segurando bem firme as duas pontas para não soltar. Ó, aí aqui, ó, eu vou soltando aos pouquinhos. Olha o efeito que dá. Tá vendo? Ó, não solta mais. Ele vai ficar enrolado. Essa ponta aqui, eu dou um nó bem firme, bem dado, tá?
dá um nó bem apertadinho, ó. Vai ficar assim. E ele não desenrola, tá? Aqui eu não vou dar o nó nas duas pontas, porque o cordão tá pequeno. Mas quando você for passar fazer com um cordão maior e passar na bolsa, você vai colocar o nó nas duas pontas, tá? Ó, aqui tá enroladinho, já dei o nó numa ponta. Na outra ponta você vai dar o nó também. Aí deu o nó, aí vai ficar assim. Aí você corta, porque estava laçado, você corta essa pontinha, tá? É desse jeito que a gente faz a cordinha. Agora eu vou explicar como é que eu passei na bolsa, tá bom? Na mochilinha. Aqui, ó, eu ajustei a minha mochila no formato que eu quero, ó. Fica assim as laterais, fundinho. Centralizei aqui, achei o ponto central, passei a cordinha da frente para dentro da bolsa, no ponto do lado. Aí, aqui por dentro, ó, a cordinha tá solta. Eu venho e encaixo indo reto assim, tá? Entrando aqui e saindo aqui, para ficar uma sanfona, assim, ó, para fechar a sanfona, tá? Então, aqui, ó, eu centralizei o meu ponto, passei, fui lá para trás, saí aqui, aí encaixo aqui no meio, ó, na parte de trás, saindo aqui atrás, ó, tá? Aí entro de novo, saio aqui e faço a mesma coisa aqui na lateral. Saí aqui, passo aqui para a parte da frente, do lado do ponto central, tá? Quando eu puxar a cordinha, ó, ele vai fechar essa parte aqui, ó. Olha como é que vai ficar por dentro, tá vendo, ó? Eu puxando a cordinha, ele fecha. Aí eu posso dar um lacinho para fechar a minha mochilinha. Agora vamos para as alças da nossa mochila. Para trabalhar a alça da nossa mochila, vamos deixar aqui, ó, um pedaço para costura, tá? Faço um nozinho e vou trabalhar agora correntinhas, tá? Assim, ó, vou trabalhar correntinhas por aproximadamente 1,60 m. Vou trabalhar aqui as minhas correntinhas. Quando eu atingir a medida, eu volto para a gente dar continuidade à alça da nossa mochila. Trabalhei aqui as minhas correntinhas por 1,60 m, aproximadamente, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pular essa primeira correntinha aqui, que vem contando a partir da agulha, venho na segunda, só que eu vou pegar essa alcinha aqui, ó, de trás, igual a gente tem trabalhado esse tempo todo, tá? Pegando a alcinha de trás, introduzo a minha agulha, puxo o meu fio e passo por dentro da laçadinha que tá na agulha, trabalhando um ponto baixíssimo. Venho aqui novamente, ó, na próxima correntinha de base, pegando a alcinha de trás, laço meu fio, puxo. Puxei, passo por dentro da laçadinha que está na agulha. Eu estou trabalhando pontos baixíssimos, tá?
Próxima correntinha de base, laço, puxo e tiro tudo. Próxima correntinha de base, laço, puxo, tiro tudo. Próxima correntinha de base, laço, puxo e tiro tudo. Vai ficando assim, ó. Vou trabalhar dessa maneira em todas as correntinhas, tá? Vai ficando desse jeito. Vou terminar aqui as minhas correntinhas e já volto. Olha, completei todas as minhas correntinhas com um ponto baixo. O que eu faço agora? Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, eu vou pegar nessa alcinha aqui da frente, tá? Assim, ó. Alcinha da frente, puxo e faço novamente pontos baixíssimos. Só que agora em flor, tá? Pegando a alcinha da frente do ponto, ó. Aqui, ó, tem duas alcinhas, a de trás e a da frente. Eu vou pegar essas alcinhas aqui, ó, da frente, tá? E vou fazer todos os pontos de base, um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando somente a alcinha da frente do ponto. O trançado, ó, vai ficando desse jeito, ó. Vou trabalhar aqui essa minha carreira e mais duas carreiras. No total são 4, tá? Vou finalizar aqui as minhas carreiras e já volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Aqui é a segunda carreira, eu vou trabalhar essa e mais duas. São 4 carreiras no total. Com a alça pronta, eu fiz uma correntinha para finalizar e puxei o fio todinho, tá? Para fazer a costura. Agora, o que vamos fazer? Eu vou pegar a mochila, aqui é a parte da frente dela, ó. Dei um lacinho aqui com cordão e aqui é a parte da frente. Vamos virar ela assim, aqui é o fundo dela. Virei, eu vou costurar essa minha alça aqui, ó, na base da minha bolsa, tá? Acima desse pontinho em relevo. Vou costurar uma ponta aqui e a outra ponta aqui, assim, tá? Vamos centralizar e costurar. Vou costurar um lado primeiro. Eu vou fazer uma costura simples, ó, bem reforçada, para não soltar. É uma costura simples de vai e vem.
Só que eu tô reforçando, eu tô fazendo, indo e voltando. Terminei aqui a minha costura nessa parte aqui. Vou dar um nó. Um nozinho bem reforçado para não soltar essa costura. E vou levar essa agulha lá para dentro da nossa mochila, tá? Para o nozinho ficar na parte interna da mochila. E a costura ficou assim, ó, como se a alça fizesse parte da montagem com o mesmo fio da mochila. Aí aqui por dentro eu vou aqui por dentro eu vou dar uma arrematada no fio e já posso cortar. Não faz mal o fio ficar aparente ali, porque eu vou colocar o forro, tá? Agora, esse lado de cá já tá preso. O lado de cá, a alça já tá bem presinha, ó. Vou pegar outra ponta, só que tem que tomar cuidado para as duas faces estar na mesma direção, tá? Não ficar assim, ó, virado. O nozinho, ó, tá desse lado de cá. Venho juntando assim, ó, para ver se tá do mesmo lado. Ó. Tem que estar assim, do mesmo lado, tá bom? Ó. Aí agora eu vou costurar aqui do outro lado. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. A parte de baixo da alça da mochila já tá presa, costurada. Agora, vamos trazendo assim, ó, juntinho o fio, vamos juntando aqui a alça para prender assim, ó. Desse jeito, tá? Vamos posicionar aqui. A alça tem que estar na mesma medida, tá? As duas. As duas alças tem que estar na mesma medida. Agora a gente vai costurar aqui. Vou colocar aqui só um alfinete. Vou usar o marcador de carreira só para dar uma segurada nessa medida aqui para não sair, tá? Que aí vai ficar mais fácil para trabalhar. Que aí ela não vai sair da posição. E eu tenho como conferir se tá na mesma medida as alças, tá? Deixa eu pegar aqui outro marcador. Pronto.
A gente vai passar aqui, ó, uma carreira de ponto baixíssimo, tá bom? A alça tá na mesma medida. Deixa eu ver se tá numa medida boa. Tá. Agora a gente vai pegar um fio. Vamos dar um nozinho aqui na ponta, para a gente começar a trabalhar os pontos baixíssimos. Ó, deixei o nozinho preparado. Agora vai ser assim, um pouco complicado, mas a gente consegue. Ó, vamos introduzir a agulha aqui, ó, na quina. Deixa eu afrouxar mais aqui a parte da frente. Vamos introduzir a agulha aqui, ó, tá? Aqui. Aqui, ó, no término da tampa, do fecho aqui, ó, da mochila. Introduzir a agulha aqui. Pego o meu fio com o nozinho, introduzo a minha agulha no nozinho. Puxo. Venho aqui, ó, no ponto do lado, aqui, ó. Vou lá para trás e puxo o meu fio que tá indo para o novelo, tá? E faço um ponto baixíssimo, ó, tirando tudo. Venho no ponto do lado e faço outro ponto baixíssimo. Venho no ponto do lado e faço outro ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer pegando a alça, tá? Ó, venho aqui, pegando a alça, levo lá para trás e puxo o meu fio, fazendo um ponto baixíssimo. Venho no ponto do lado, ó, da alça, saindo lá dentro da mochila. Pesco o fio. Venho no ponto do lado, faço a mesma coisa, ó. Pesco o fio e vou fazendo pontos baixíssimos. Venho no ponto do lado, lá atrás, pesco o fio e vou fazendo ponto. Agora, ó, venho aqui no ponto do lado, eu vou trabalhar, vou fazer uma linha reta com pontos baixíssimos, ó. É um ponto do lado do outro. Agora eu vou começar a prender a alça do lado de cá, ó, tá? Aqui tem 3 pontos antes de começar a alça, então eu tenho que deixar aqui 3 pontos antes de começar a alça, tá? Deixa eu dar uma olhada, ver como tá ficando por dentro. Tá bonito, olha.
Vamos continuar então. Ó, 1, 2, 3. E agora é só arrematar o fio, tá? Deixo aqui, ó, um espaço, um pedaço, só para poder eu costurar o fio. Puxo o fio todinho pro meu lado, tá? Todinho. Já posso tirar esses marcadores. Vou colocar a minha agulha no fio, agulha de tapeceiro, para arrematar esse fiozinho aqui, tá? Ó, eu arremato ele, levando ele lá para dentro da bolsa, tá? Assim, ó, para não ficar visível. Eu vou fazer isso no ponto do lado, ó. Aqui, que aí fica mais bonitinho. O fio aqui fica mais esticadinho. Aí eu vou arrematar aqui por dentro. Vou caminhar aqui por alguns pontos, para o nó ficar na parte onde vai ter forro, tá? Eu sempre caminho. Deixa eu passar aqui embaixo do meu cordão. Eu sempre caminho até que chegue uma altura onde eu vou botar o forro, que aí o nozinho não fica aparecendo, fica por dentro do forro, tá? Aqui já vai ter forro, eu já posso fazer o nozinho. E já posso cortar o meu fio. Esse outro lado aqui eu vou arrematar também. Essa outra ponta aqui, ó, que foi do início do fio. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz do lado de cá, desse lado de cá, eu vou arrematar o fio do lado de cá, vou terminar de arrematar esse fio e volto para explicar o forro, tá? Como é que vai ser colocado o forro. Agora, com o cordão passado, as alças colocadas, vamos colocar o fecho aqui por fora, tá? Esse fecho é opcional, não é obrigatório colocar. Eu é que vou colocar um fecho porque eu achei ele muito bonitinho e eu gosto que vai dar um detalhe a mais, ó. É um modelo de fecho que eu tenho que vai dar um detalhe a mais à nossa mochila. Mas existem outros modelinhos de fecho. Esse ele abre assim, ó, de encaixe, tá? Ó. Então eu vou colocar esse fecho dessa maneira. Ele é costurado, como se fosse um botão. Vou colocar o próprio fio de malha com um nozinho aqui na ponta e deixando um pedaço para a gente arrematar, tá? Vou posicionar aqui, ó, o meu fecho na pontinha do triângulo. E vou costurar aqui na frente, tá?
Vou fazer um xizinho que fica mais charmoso. Por eu estar costurando com o fio de malha, eu não preciso dar muitas voltas para prender esse fecho. Basta o xizinho, tá bom? Aí, ó, fica assim, tá bem presinho. Aí agora é só dar o nó, dar um nozinho aqui atrás e fazer o arremate. Escondendo esse fio aqui, ó, por algumas laçadas. Corto essa ponta e vou esconder a outra ponta do mesmo jeito, tá? Olha, dei uma escondida no fio, já posso cortar a ponta. Um lado já tá costurado. Agora a gente vai colocar o fio, o outro pedaço de fio aqui na agulha de tapeceiro. Vou fazer aqui o nó, é um nó normal, tá? É a mesma coisa que fizemos aqui. Aí agora vamos encaixar aqui e ver a posição aqui, ó, centralizando a altura, tudinho, para costurar a parte de baixo. Tá bom? Desse jeito. A mesma costura que eu vou fazer aqui, que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Tá bom? Vou prender esse fecho e já volto. Fecho costurado, ó, e ficou desse jeito, ó. O fecho na nossa mochila, tá? Agora, vamos para o forro. Vamos colocar o forro na nossa mochila. Para colocar o forro, eu vou esticar esse cordão todinho, tá? Para que ela fique assim, ó, bem retinha. Para fazer esse forro, eu escolhi esse tecido aqui de tricoline. A medida dele é de 44 por 29, tá? 2 centímetros aqui na parte de cima, eu dobrei, ó, para fazer o acabamento bonito, tá? A margem. O que que eu fiz? Eu tava com o tecido aberto, o fundo é a parte fechada, tá? As duas laterais aqui estão sem costura ainda. Como eu fiz para medir esse tecido? Eu coloquei o tecido assim na minha mesa, peguei a mochila e posicionei assim, ó, ela aberta. Então tá rente aqui e tá rente aqui. Não tá nem menos e nem mais, tá rente com o fundo e com as laterais, tá? Porque na hora que eu for passar a costura, ele vai reduzir um pouquinho e vai encaixar certinho dentro da mochila, tá bom? Então, agora, ó, eu tenho tecido com a parte estampadinha para dentro. Vou dobrar ele dessa forma e vou passar uma costurinha reta nessa lateral e nessa lateral. Antes de eu passar a costurinha reta, eu vou passar na máquina, tá?
Antes de eu passar a costurinha nas laterais, eu vou dar uma bainha aqui, ó. Passar uma costura reta aqui, dos dois lados, tá? E vou também, antes de fechar as laterais, aplicar esse mini bolso. Aqui na parte interna, eu já quebrei aqui, ó, a costura com ferro elétrico. Vou posicionar com os alfinetes aqui, ó, na parte de dentro da bolsa, tá? A parte de cima aqui do bolsinho, eu vou passar na máquina separado. Aí posiciono assim no tecido, com ele aberto ainda, sem estar costurado as laterais, e passo uma costura no contorno dele, lateral, embaixo e na outra lateral. A parte de cima vai ficar abertinha, tá? Apliquei o bolsinho, eu fecho e passo a costura reta aqui nas laterais. Vou fazer isso aqui rapidinho na máquina de costura e volto para mostrar como ficou, tá bom? E como vamos fazer a parte do fundo. Aí eu explico a parte do fundo. Se você não tiver a máquina de costura, dá para fazer à mão, tá? Eu indico linha de pés-ponto porque ela é bem firme e não vai arrebentar o fio à toa, tá bom? Então eu vou passar aqui esse forro na máquina e já volto. Já passei a costura aqui em cima na bainha, já costurei as laterais, já fixei o bolsinho na parte interna, ó. Ficou assim, tá? Agora vamos para o fundo. Como eu faço? Eu pego a minha peça e abro ele assim no meio, juntando, ó, costura com costura, tá? E vou formar aqui, ó, vou acomodando ele, formando esse triângulo, tá bom? Eu junto aqui, ó, para ficar bem certinho, costura com costura, e ele ficar retinho aqui em cima, em formato de triângulo, ó. Fiz isso, aí eu quero fazer essa ponta, então eu dobro assim para baixo, e aqui, ó, eu fiz a marcação de 11 centímetros. Ó, 11 centímetros, que é a profundidade da nossa bolsa. Essa outra marcação aqui, ó, apaga, tá? Com o ferro quente. Feita a marcação de 11 centímetros, eu vou dar uma arredondada. Eu peguei aqui, ó, um molde do fundo da bolsa e vou usar ele só para auxiliar aqui na parte arredondada, tá? Eu vou dar uma leve arredondada para cair certinho, tá bom? E vou passar a costura aqui, ó, em cima desse arredondado. A costura não vai ser reta, vai ser em cima do arredondado. Eu pego aqui, ó, de ponta a ponta, 11 centímetros, e depois dou uma leve arredondada. Se você quiser, pode fazer um molde desse aqui, colocando a bolsa em cima, tá? A mesma coisa eu fiz do outro lado, 11 centímetros e uma leve arredondada. A costura aonde eu vou passar vai ser nesse arredondado, tá? Não é reta, é no arredondado. Vou passar a costura e já volto. Trabalhei, ó, a costura na parte arredondada e ficou desse jeito. Essa parte aqui, se você quiser, você pode cortar, tá? Eu não vou cortar, não. Ó. Quando for abrir o forro, esticar o forro, ele vai ficar com um acabamento aqui arredondado. Estão vendo? Igual a bolsa. Então, agora, vamos colocar na nossa mochila. Vamos costurar na mochila o forro. O forro em si está pronto. Agora, vamos aplicar
na mochila. Posicionei o forro, fiz assim, ó, para poder acomodar os cantos, as laterais e coloquei alfinetes, assim, ó, no contorno todinho da nossa mochila. Essa costura aqui, ela é feita à mão, tá? Então, eu vou colocar 4 fios, eu gosto de botar 4 fios para ele ficar bem resistente, numa agulha comum de costura. Fiz o nozinho. Vou jogar aqui um zoom. Coloquei a linha na agulha de costura. Vou introduzir aqui na mochila. E vou passar a agulha aqui, ó, no meio dos fios, para poder prender. Aí puxo, prendi o fio. Agora eu vou fazer uma costura simples. Ó. Eu venho aqui, ó, usando essa alcinha aqui abaixo da correntinha. E só venho fazendo aqui, ó, no contorno todinho, uma costurinha simples. Não é muito difícil, não, ó. Estico bem. Escolha uma linha da cor ou próximo do fio de malha. Eu estou utilizando essa alcinha aqui, ó, abaixo da correntinha para fazer a costura. E a costura é só isso, ó. Você vem contornando a bolsa com muito cuidado para a costura não ficar feia. Cuidado com o cordão para você não costurar ele. Então, eu aconselho que estique, ó. Esticar, tá? Para não correr o risco de você costurar o cordão. E é só ir contornando esse forro. Tenta fazer um ponto pequeno, não faça um ponto muito grande, para ficar assim, ó, bem discreto, tá? Vou contornar todo o meu forro e volto para mostrar como ficou. Feita, ó, toda a costura do forro colocadinho, cordãozinho, ó, colocado. Fecho colocado. Alças. Nossa mochila está pronta. Eu espero que todos tenham gostado desse lindo passo a passo. Se você gostou, deixa aí aquele like, compartilha com os amigos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas próximas aulas. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos!